Fala, povo doido! Thiago Melo aqui e sejam bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, curiosidades sobre o Pica-Pau. Apertem os cintos e lá vamos nós! Curiosidade número 1. Você sabia que apesar do Pica-Pau ser o mascote oficial da Universal Studios, ele não foi criado para ser protagonista dos desenhos? Muito afiado! Mas antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, meu brother, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Aproveita e se inscreve também nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu Zeca Urubu da edição, solta a vinheta. Criado em 1940 pelo Walter Lantz e pelo desenhista Ben Hardaway, a estreia foi no desenho do Andy Panda chamado Knock Knock, que em português seria, numa tradução, Quem Bate, mas que ficou conhecido como o Pica-Pau Contra-Ataca. Nesse desenho, o Pica-Pau era o vilão e ficava fazendo buracos no telhado da casa da família Panda. O Andy Panda, até então, era o principal personagem dos desenhos do Walter Lantz. Após esse episódio, o Pica-Pau caiu nas graças do público e assumiu o protagonismo dos estúdios do Walter Lantz. Foi nesse episódio que ele soltou sua icônica frase Guess Who? Que em português significa adivinha quem é? Pela primeira vez. A curiosidade número 2 é que o Pica-Pau foi inspirado totalmente no Patolino dos Looney Tunes. A personalidade dos dois é completamente compatível porque os dois são birutas. Curiosidade número 3. Vocês sabiam que de 1940 a 1957, ou seja, em 17 anos, o Pica-Pau só era exibido nas salas de cinema? Foi só a partir de 1957 que o Pica-Pau começou a ser exibido na televisão. Inclusive foi nessa época que eles criaram uma abertura onde o Pica-Pau e o Walter Lantz apareciam junto, interagindo um com o outro, na abertura do programa de TV. Me desculpe. Apresento meu chefe, Walter Lantz. Gostei do tombo, Pica-Pau. Curiosidade número 4. Você sabia que o Pica-Pau teve 4 formas diferentes ao longo da sua história? Sabia não? Em 1940, aparece a forma original, a que eu mais gosto inclusive, do episódio 0, que era o Pica-Pau Contra-Ataca, ou em inglês o Knock Knock, ao episódio 9, chamado o Afanador de Gasolina. É nessa fase que o Pica-Pau é chamado de Pica-Pau Biruta, que é a fase onde tem o dentinho, né? Ele era um Pica-Pau com 2 dentes na boca. Ainda em 1940, a partir do episódio 10, o Barbeiro de Sevilha, até o episódio 32, Delícia Gelada, o Pica-Pau sofre sua primeira mudança no visual, que seria conhecido como a fase clássica, onde ele não tem aquela aparência tão biruta, mas ainda é doido. Em 1951, aparece a terceira forma do Pica-Pau, a partir do episódio 33, O Mensageiro, até o episódio 196, chamado Adeus às Aulas. É nessa época que aparece o Pica-Pau com o topete pra frente, que é a versão talvez mais conhecida do personagem. E a última mudança aconteceu em 1999, no último desenho lançado do Pica-Pau, que ele é chamado de Pica-Pau escocês, que é uma bosta! Qual é a sua fase e a sua forma favorita do Pica-Pau? Vale lembrar que eu gosto da primeira, quando ele tinha dentinho na boca, que é essa aqui, ó, que ele era birutaço, que eu adoro gente biruta. A nossa quinta curiosidade está diretamente ligada com a curiosidade anterior das formas do Pica-Pau. Por quê? Em 1949, o Walter Lantz fechou o estúdio dele pela primeira vez. E o que isso significa? Significa que isso está diretamente ligado às formas e à mudança de forma do Pica-Pau. Por quê? Quando o Pica-Pau biruta aparece, ele aparece no cinema e ele é meio doidão, meio maluco. Para cair nas graças das crianças, eles mudam para a segunda forma, onde ele ainda é biruta, mas não é tanto. A aparência dele fica mais bonitinha. Por quê? Os estúdios do Walter Lantz já estavam ali passando por uma turbulência que viria a fechar o estúdio em 1949.
O Walter Lantz reabriria o seu estúdio 2 anos depois, em 1951, só que agora com o Pica-Pau na terceira forma, que é aquela forma mais conhecida dele com o topete pra frente. Reparem que a qualidade do desenho caiu bastante em relação às duas formas anteriores. Por quê? Como ele tinha investido demais lá no começo do Pica-Pau, isso fez ele fechar o estúdio. Agora, quando ele reabriu em 1951, a qualidade do desenho caiu bastante. Esse desenho ele é bem assim... como é que eu vou dizer? Não é tão caprichado e as histórias são bem simples. Porque ele volta trazendo o Pica-Pau para televisão. Então o Pica-Pau tinha que ter uma versão mais bonitinha para as crianças, para entrar dentro da casa das pessoas, e o custo tinha que ser baixo. Por isso que o desenho caiu um pouquinho na qualidade. O Walter Lantz seguiria fazendo esse desenho do Pica-Pau na terceira forma até 1972, quando o que aconteceu? Ele fechou o estúdio dele de novo por falta de grana. Que burro, dá 0 pra ele. O Pica-Pau só reapareceria de novo na quarta forma dele lá em 1999 e foi criado pela Universal Studios, que comprou o Pica-Pau do Walter Lantz. Essa quarta e última fase do desenho chamava O Novo Show do Pica-Pau, que é aquele Pica-Pau bosta escocês lá que eu não gosto. E o show duraria de 1999 até 2002 com 3 temporadas. Sexta curiosidade, o Pica-Pau é um dos poucos desenhos que possui uma estrela na Calçada da Fama. Sétima curiosidade, o Pica-Pau faz uma pequena aparição no filme de 1988 chamado Uma Cilada para Roger Rabbit, da Disney. Or a woodpecker. What is that? Insane. E, em 1995, ele aparece num comercial de TV com o Shaquille O'Neal, que na época era um grande astro da NBA. Oitava curiosidade. Aqui no Brasil, o Pica-Pau já passou em vários canais. Ele começou a ser exibido na extinta TV Tupi, na Record, no SBT, que inclusive é onde eu mais assisti o Pica-Pau, porque é a época que eu era criança, e também já foi exibido na Globo. Mas e aí, povo doido? Em qual canal vocês mais assistiram o Pica-Pau? Ou assistem? Deixa pra gente aí nos comentários. Nona curiosidade. Nos quadrinhos, nas histórias em quadrinhos brasileiras, o Pica-Pau era chamado de Birimbau nas edições de O Cruzeiro e Udi-Udi nas edições da Ebol. Olha a brisa do povo brasileiro com o querido Pica-Pau. Décima curiosidade. Vocês sabiam que o Pica-Pau tem o seu próprio tema musical, a sua própria música? Sabia não? Ela chama A Canção do Pica-Pau e foi criada em 1948. Oh, that's the Woody Woodpecker song. Na época, a música foi um mega sucesso, vendendo mais de 250 mil discos em menos de 10 dias. Essa canção foi usada no episódio Apólice Cobertor. 11ª curiosidade. Você sabia que a risada clássica do Pica-Pau já tinha sido usada antes mesmo do Pica-Pau ser criado? Eu tô passada, chocada. O primeiro ator que interpretou a voz do Pica-Pau chamava Mel Blanc. E ele é o criador da risada clássica do Pica-Pau. Porém, ele não criou essa risada pro personagem Pica-Pau. Ele usou ela a primeira vez fazendo a voz do Pernalonga. Vale lembrar que o Pernalonga só utilizou essa risada em 4 episódios. Um desses 4 episódios chama A Câmera do Hortelino, que foi exibido aqui no Brasil. 12ª curiosidade. Em 2017 foi lançado um filme live action do Pica-Pau. E em 2018 foi lançada uma websérie no YouTube com o personagem. Detalhe, eu não assisti nenhum dos dois, então eu não sei se é bom ou se é ruim. Se você já assistiu, deixa pra gente aí nos comentários, que quem sabe a gente vai assistir. Não sei. 13ª curiosidade. Vocês sabiam que o Pica-Pau tem nome? Não. O nome do Pica-Pau é Woody. Mãos ao alto. Por isso que na abertura aparece o Woody Woodpecker. Woodpecker significa pica-pau em inglês,
E o Woody é o nome dele. Só que aqui no Brasil a gente só chama ele de Pica-Pau mesmo. E ignora o nome do cidadão. Curiosidade número 14. Vamos falar um pouquinho da dublagem, das vozes do Pica-Pau. Aqui no Brasil, os atores que deram suas vozes pro Pica-Pau foram, primeiro, o Oney Casaré, que fazia o corintiano da escolinha do professor Raimundo. Ué, o time do Coringão são os 11 homens do campo. Ah, bom dia, senhor. Tenho aqui certas coisinhas de muita utilidade no lar. A segunda voz do Pica-Pau, quem fez foi o ainda garoto com 10 anos de idade, Garcia Júnior, o eterno He-Man. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull. Que gozado! Parece que eu vi bater. Quem também deu voz ao Pica-Pau foi o ator Marco Antônio Costa, o Rex do Toy Story lá da Pixar, na fase em que o Pica-Pau ficou conhecido como Pica-Pau escocês. O quê? O que é? Ai, minha nossa, onde estão minhas tortas de manteiga? Essas foram as de segunda à noite. No filme e na websérie que eu citei agora há pouco, quem dá a voz ao Pica-Pau é o dublador e ator Sérgio Stern, a voz do Mike Wazowski, lá de Monstros S.A., também da Pixar. Tente queimar! Essa é a cara monstruosa! Você tá me dando nos nervos, Leôncio. Qual é a voz que vocês mais gostam? Eu confesso que pra mim, a voz que mais marca o Pica-Pau é a voz do Oney Casaré, mas eu também gosto bastante da dublagem do Garcia Júnior, mas não tenho uma favorita, as duas são muito boas. 15ª e última curiosidade envolvendo o Pica-Pau. Vocês sabem quais foram os estúdios que dublaram o Pica-Pau aqui no Brasil? O primeiro foi o extinto Estúdio Guanabara. Você quer o quê, amigo? Enche o tanque, meu sapo. Depois, quem começou a dublar os episódios do Pica-Pau foram os estúdios AIC São Paulo. Versão brasileira AIC São Paulo. O Pica-Pau em... Aliança Mirim. Versão brasileira AIC São Paulo. A AIC faliria e reabriria como BKS, que também dublaria os episódios do Pica-Pau. Quem não lembra? Versão brasileira BKS. Um pistoleiro sem solução. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. E por fim, o Pica-Pau passaria pelos estúdios Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Só Estúdio Monstro, papai! Os meus 10 episódios favoritos dentre os 196 episódios clássicos do Pica-Pau são... E eu vou falar na ordem cronológica! É mesmo, é? O primeiro episódio que ele aparece, Knock Knock, que no Brasil ficou conhecido como O Pica-Pau Contra-Ataca, Um As Demais, A Hora do Banho, Quem Cozinha Quem, A Alameda para Bali, A Vassoura da Bruxa, O Fantasma da Ópera, O Agente Secreto, Upa Upa Pangaré e, por fim, O Toque Mágico. Mas e aí, povo doido? Quais são os seus episódios favoritos do Pica-Pau? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Ô, Biruta, eu passo pra lembrar do nosso sorteio da fase clássica, os 114 primeiros episódios de Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem da Manchete. Mas nós só vamos sortear esses episódios quando esse canal aqui chegar a 1000 inscritos. Portanto, faz todo mundo se inscrever, inclusive aquela sua tia que você nunca vê e que tem conta no YouTube e não usa pra nada. Lembra que esse é só o primeiro de vários sorteios que a gente quer fazer pra vocês. Então ajuda a gente, seu cavalo de Pégaso. Passo para lembrar também que o canal Novidades Antigas tem lojinha, e o que nós vendemos na lojinha, filme, desenhos e séries antigos. Então se você tá atrás daquilo que você não acha em lugar nenhum, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, porque nós temos mais de 1000 produtos esperando por vocês. É isso aí, povo doido, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre as curiosidades do Pica-Pau. E se você gostou, tá ligado, né? Fortalece o nosso trabalho deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos.
Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem para os nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância para o futuro e sucesso deste canal aqui, beleza? Fui!